Vamos lá. O que são juros simples? Juros simples é o seguinte, ó. Você tem um determinado empréstimo e esse empréstimo, sobre ele, vai incorrer juros. Tudo bem? Só que, olha só, se você for calcular o próximo juros, considerando o juro passado, isso já não é juros simples. Então, o juros simples, ele retira o juro passado para calcular o novo juro. Isso que é juros simples, tá? Já no juro composto, não. O juro composto, ele utiliza os juros que foi utilizado anteriormente e recalcula em cima dos juros. Mas vamos trabalhar em cima dos juros simples. Olha só, o juros simples, ele é baseado nisso aqui, ó. Juros é igual a CIT. Onde esse C aqui, ó, ele nada mais é do que o capital aplicado ou emprestado ou o capital que vai sofrer os juros. Então, o C é o capital. Esse I é a taxa, a taxa de juros. Lembrando que essa taxa vai ter que ser especificada se vai ser calculada no período de um mês, de um dia, de horas, sei lá, de anos, de semestre, de trimestre. Ou seja, eu tenho que especificar o tempo que essa taxa vai ser calculada. E, por último, o tempo. Lembrando que nessa fórmula aqui, o que acontece? Para eu aplicar essa fórmula, o tempo e a taxa elas têm que estar na mesma unidade. O tempo que eu vou calcular, se o tempo for em anos, por exemplo, a taxa ela vai ter que ser me dada ao ano, para que essa fórmula funcione. Agora, olha aqui, ó. Lembra que eu falei que, na verdade, eu não falei que o montante, o que vem a ser o montante? O montante de uma aplicação, vamos colocar assim, vamos fazer novamente uma linha aqui do tempo. E aqui, vamos considerar que eu fiz uma determinada aplicação financeira aqui nessa data inicial. Tá? Esse aqui é o valor do meu capital. Foi o quanto eu apliquei financeiramente. E aí se passaram um determinado período de tempo. Ó. Digamos aqui 1, 2, 3, 4, 5 meses. Tá? Se passaram 5 meses. E aí é o seguinte, esse capital eu vou aplicar em uma determinada aplicação qualquer e ao final essa aplicação vai render juros para mim. É como se eu tivesse, quando eu aplico, por exemplo, para o banco, eu estou emprestando dinheiro para o banco de certa forma, porque o banco vai fazer o uso daquele dinheiro, vai pegar uma parte para ele e vai me devolver o capital total que eu investi, mais um determinado, e mais os juros, de acordo com uma taxa que foi pré-estabelecida no ato do contrato. Então, aqui, ó, o montante é o tanto que eu vou receber aqui no final. Isso é o montante. Então, o montante nada mais é do que o capital que eu investi mais os juros. Isso é o montante. Só que olha aqui que coisa interessante, ó. No caso de juros simples, o que eu tenho aqui é o seguinte, ó. Eu tenho que o meu montante ele vai ser igual ao capital mais os juros, que é C vezes I vezes o tempo. E olha só, nesse caso, eu posso colocar o capital em evidência. Então, C, colocando em evidência, vezes 1 mais I vezes T. Isso daqui é o que eu tenho que saber sobre juros simples, tá? O montante, sendo capital mais juros, isso tanto vale para juros simples como para juros compostos, tá? Mas agora vamos trabalhar um pouco sobre em juros compostos. Vamos lá. Nesse caso, dos meus juros compostos, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter já que o meu montante, ele vai ser igual
ao capital vezes 1 mais I elevado ao tempo de aplicação. Lembrando que esse tempo e essa taxa, elas têm que se comunicar, digamos assim. Se a taxa for um mês, o tempo tem que colocar em meses ali, certo? Então, isso daqui é a base dos meus juros compostos. E daqui é o seguinte, ó, para eu encontrar os juros aqui, é diferente. Por quê? Porque o meu juro, quer dizer, o montante, ele é igual a capital mais juros. Então, os juros vai ser igual ao montante menos o capital. Eu posso aplicar isso daqui para achar o juro. Ou seja, enquanto nos juros simples, a fórmula que eu tenho, mais fácil a aplicação, é juros igual a CIT, né? Ou seja, eu calculo os juros, nos juros compostos, é mais fácil eu começar pelo montante. Porque o montante, ele vai ser aplicado em cima de um determinado capital. Quer dizer, eu vou descobrir o montante a partir do capital, direto. E outra coisa aqui interessante é o seguinte, ó. Independente de se eu estou trabalhando com juros simples ou juros compostos, lembrando que isso aqui é só teoria, depois a gente vai entrar nos exercícios, eu tenho que lembrar que em datas diferentes, eu não posso comparar valores. Por isso a importância do valor presente e do valor futuro. Então, se eu estiver aqui, por exemplo, nessa data base aqui, ó, ou seja, nesse segundo período, ou mês 2 aqui, o que vai acontecer? Se eu quiser calcular um determinado valor, esse valor, numa outra data, eu tenho que utilizar o seguinte equacionamento. Olha aqui, ó. Deixa eu colocar aqui as datas. 1, 2, 3, 4 e 5, por exemplo. E eu quero calcular, por exemplo, quanto um determinado valor, quanto esse valor aqui vai valer na data 4 aqui, por exemplo. O que eu tenho que fazer? Se eu estou na data 2, eu tenho que calcular o valor futuro. Como é que eu faço isso? Valor futuro. Eu tenho que saber o quanto de juros isso vai ter até lá. Vai ser contabilizado até lá. Então, olha só. No caso de juros simples, fica fácil. Por quê? Olha aqui, ó. Os juros que vai incorrer nesse período, como é que eu calculo? No caso de juros simples. Os juros nada mais é do que esse valor aqui, que eu posso chamar de capital, vezes a taxa, vezes esse tempo aqui, que no caso seria o de 2 meses. Então, esse tempo aqui seria 2. A taxa, supondo que ela seja 2% ao mês, tá? Ou 1% ao mês, melhor dizendo, 1% ao mês. E esse capital aqui seja de R$100. Então, calculando isso daqui, ó, isso aqui 2 meses, né? E 1% ao mês. Isso é importante. E aqui eu teria o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês e quinto mês. Multiplicando isso tudo aqui, ó, eu encontraria os juros simples, juros nesse período aqui de R$2. Então aqui, no mês 4, se aqui eram R$100, aqui no mês 4, esses R$100 vão ser R$102. Tudo bem? E no caso de juros compostos? Então, os juros nesse período aqui, deixa eu só escrever aqui, né? Os juros seria igual a R$2. Tá? Nesse período de 2 meses. E no caso de juros compostos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar o valor futuro dele. Como é que eu faço para encontrar o valor futuro? Eu sei que se eu pegar esse valor aqui, ó, é bem mais simples, na verdade, nos juros compostos, de certa forma. Eu não preciso somar, eu preciso só descobrir aqui o valor que vai valer aqui, que na verdade esse valor futuro vai ser o próprio montante.
Então, no caso de juros compostos, o montante, quanto valeria aqui, ó, vai ser igual ao capital vezes 1 mais I elevado ao tempo. Então, supondo novamente que esse capital é de R$100, a taxa ela é de 1% ao mês e o tempo é de 2 meses, o que eu vou ter aqui? Ó? Aqui eu já vou ter que fazer eu vou ter um expoente aqui. Ó. Então, isso aqui, o montante, quanto vai valer aqui, vai ser igual a 100 vezes 1 mais 1%. 1% é 0,01. Então, vai ficar 1,01 elevado a 2. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou ter que calcular 1,01 vezes 1,01. Vamos lá, vamos fazer aqui no meu rascunho aqui, ó. 1,01 vezes 1,01. Ó, 1 vezes 101 dá 101. Depois 0, 0, 0. Depois 1 vezes 101, 101 de novo. Somando tudo, dá 1, 0, 2, 0 e 1. Como eu tenho 4 casas depois da vírgula aqui, somando, ó, 2 em cima e 2 no número de baixo, 1, 2, 3, 4, dá 1,0201. Vezes 100 aqui, ó, eu tenho que andar 2 casas para lá, 1, 2. Então, vai dar 102,01. Então, nesse caso aqui, o meu montante, ele seria 102,01 reais. Tá? Enquanto que, no caso dos juros simples, o meu montante seria igual a R$102. Por que R$102 mesmo, hein? Simplesmente porque eu somei o valor inicial mais os juros. Deu R$102. Tudo. Tá? Isso seria o meu valor futuro. E se eu quisesse calcular o meu valor presente, o que eu tenho que fazer? Nesse caso aqui, ó, eu teria que vir daqui para cá. Daqui para cá. No caso de juros, o que eu tenho que fazer é, nada mais, nada menos, subtrair esses R$2. Então, se eu estiver vindo daqui para cá, para encontrar o valor presente, no caso dos juros simples, eu subtraio os juros daqui para cá, para ele ficar nesse valor. No caso dos juros compostos, para eu encontrar, eu tenho que dividir, ó, para encontrar o capital, ou seja, para fazer o valor presente, eu pego o montante, né, que é o valor que está lá na frente, e divido por 1 mais I elevado a T. Esse vai ser o meu valor presente, tudo bem? No caso de juros compostos.